texto mostra o que de fato é filosofia. Filosofia, filo é aquele que gosta muito de uma coisa, né? Sofia é o pensamento. Então, aquele que ama o pensamento. Filósofo é aquele que ama o pensamento. Mas não o pensamento por si só. Na verdade, é aquele que se pergunta. Espera aí. Está todo mundo falando o que é educação? Todo mundo dá um palpite, dá uma ideia de método, dá uma ideia de como resolver o problema. Vamos primeiro pensar da seguinte forma. Imagina o seguinte. Imagina que o seu carro quebrou. Você abre o capô, nunca viu falar nada de motor de carro e começa a puxar os cabos, desaparafusar as coisas. Vai tentando. Vai mexendo ali, aperta um parafuso, tira uma tampa, põe água ali em um determinado lugar. Mas peraí, tá errado isso. Mas é o que a gente está fazendo com a educação. Cada um dá um palpite. Não, aperta aquele parafuso ali, vai. Tira aquela tampa, põe água ali dentro. Às vezes está faltando água. Mais ou menos do que a gente já ouviu falar. Né? Só que está errado. O que a gente tem que fazer primeiro? É óbvio. A resposta é óbvia. Estudar o motor. A gente precisa primeiro de um mecânico. Alguém que saiba como o motor funciona. Aí o camarada vai falar, não, tudo bem, aqui o motor está acontecendo isso e tal, ele deveria funcionar de tal modo, então, portanto, ele está tendo um mau funcionamento em tal ponto. Então é ali que eu vou, é ali que eu conserto, etc. Então, antes de dar palpite, a gente precisa primeiro saber o que é a coisa. Precisamos primeiro saber o que é educação. O problema é, educação não é como um motor, que você para e estuda ali 2 anos, né? Mexe para lá, para cá, testa, aprendeu. Educação é um negócio abstrato. Esse é o problema. Nós estamos acostumados com coisas concretas. Como é que resolve o problema do computador, da cadeira? E aí, por pensar desse modo, a gente acha que as pessoas são assim também. Qual é o problema dessa pessoa? Vamos lá, conserta ela. A pessoa não é assim. Uma pessoa não é desse jeito. E educação nós estamos tratando com pessoas. Não é com objetos. Então não é dar mais dinheiro, não é pôr ela numa cadeira melhor, não é testa uma coisa, testa outra, vai, vê se funciona. Sabe qual é o problema? Porque a gente está testando agora, mas a gente está condenando essa pessoa para a vida toda. Imagina se não der certo. E se não der certo esse método que você está testando aí agora? Daqui 40 anos vai ser uma pessoa mal resolvida, frustrada, que não vai se dar bem relacionalmente com as pessoas, não vai conseguir construir uma família. Você está condenando essa pessoa praticamente ao inferno. Isso não é um absurdo? Só que quando eu dei aula no ensino médio, no início do ano, vamos lá, gente, vamos planejar o ano agora. Senta aí, pega lá as bases. O que você vai fazer esse ano? Eu vou fazer isso. Vamos que o tempo está acabando, a gente tem que entrar na aula, vamos. Peraí, tá. O que você fez aí? Me ajuda aqui. É assim. Vocês acham que os professores param, pensam, meditam sobre os alunos? Qual que é o erro que o aluno está? Não. Dá um palpite. Nossa, uma coisa inovadora. Vou usar computador na minha sala de aula. Para quê? Pode até usar, mas você pensou, existe realmente uma... Enfim. Então, o problema é, não paramos para pensar. O que é a educação? O que é a educação? Uma definição de educação de Aristóteles. Educar o homem é levá-lo ao seu fim último. Muito complicado isso. O que é o fim último do homem? Essas perguntas, o desejo de respondê-las, isso é filosofia. Isso é filosofia. Não é um cara chato sentado aqui na frente falando sobre um monte de teóricos, numa coisa que não vai chegar a lugar nenhum. É só você decorar o que cada teórico falou e depois reproduzir na prova, mas isso não leva ninguém a lugar nenhum. A ponto de chegar um momento onde eu estava dando aula na faculdade, né, junto com professores de psicologia, professores de direito, lancei a pergunta: o
que seria o governo ideal? Né? Acho que o governo ideal é a democracia, eu acho que o governo ideal é a república, é a aristocracia, não sei o que e tal. Cada um dá uma ideia. E aí eu falei assim, será que o governo ideal não seria melhor a gente usar a filosofia, o estudo da filosofia, e esses filósofos pudessem ser um órgão consultivo para que todos os governantes pudessem pautar o seu governo? Lancei a ideia. Também não estou dizendo que eu estudei muito sobre isso, não, mas lancei a ideia. E aí a professora me lança essa resposta, que eu achei um absurdo. Ela virou e falou assim, mas os filósofos nenhum concordam entre si. Ou seja, filosofia é isso, um bando de malucos, onde ninguém concorda um com o outro, então a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. Mas isso não é filosofia. Não é isso que é filosofia. Filosofia é o desejo de responder às perguntas mais latentes do nosso tempo. No caso, o que é educação? Por isso a necessidade da gente estudar filosofia. Por quê? Não só porque essas pessoas construíram a educação como ela é hoje, mas porque a filosofia é o meio próprio pelo qual a gente vai, nós mesmos, não é outra pessoa, não é estabelecer uma escola dessa forma, é nós mesmos entendermos o que deve ser feito para formar um homem até o seu fim último. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Independentemente se você vai estudar Kant, Hegel, Aristóteles, Sócrates, Platão, Pitágoras, quem quer que seja. Eu vou estudar essas pessoas, sim, mas não é porque, vamos lá, o que Platão falou? Vamos lá, o que Aristóteles falou? Platão não concorda com Aristóteles, etc. Descartes não concorda com Kant, etc. Tá bom, fica esse monte de coisas mortas, a gente prega na parede, coloca junto com o diploma, tá aqui, isso é filosofia. Tá bom, mas o que é educação? Pergunta para um filósofo, o que é educação? Segundo fulano, a educação é isso. Segundo cicrano, a educação é aquilo. Tá bom, mas o que a gente vai fazer com isso? Nós precisamos ter problemas aqui que a gente precisa resolver. Com esse tanto de discurso que você fez, a gente não resolve esse problema. Não dá para ir testando. Por isso nós vamos, então, fazer não apenas o estudo de filósofos, mas nós vamos ser filósofos. No sentido mais simples da palavra. Nós precisamos filosofar a todo momento. Que escolha eu vou fazer? O que é preciso fazer para melhorar? Etc. Então, isso é o que é filosofia de fato. E é o que nós vamos fazer nesse tempo. Nós vamos tentar não só estudar os filósofos, mas nós mesmos passar por um processo que se chama, e isso é muito importante, esse processo, que é o processo da meditação. É isso que forma um filósofo. É a meditação. O problema é que antes da meditação existe um outro ponto, que é a leitura ou o estudo. Por que os filósofos ou os professores de filosofia não conseguem resolver os problemas ou serem de fato uma pessoa sábia? Porque um filósofo ele deveria ser a seguinte pessoa. São Bernardo de Claraval, por exemplo. Esse gigante, que a gente comemorou ele ontem, dia 20 de agosto, né? Foi o dia de São Bernardo. São Bernardo, ele é um gigante, hoje ele é doutor da igreja, né? É tanto que as pessoas, lá era um mosteiro de silêncio, onde ele morava, né? Ele morava num mosteiro de silêncio. Aí todo dia batia gente lá. Queria falar com o Frei Bernardo. Estou com um problema, Frei Bernardo, eu comprei tal coisa, não estou conseguindo pagar minhas dívidas, o que eu faço, não sei o quê. Ele falava, faz isso, isso e isso. A pessoa fazia, funcionava, dava certo. Outra pessoa vinha, outra pessoa, começou a fluir gente. O Bernardo ficou bravo. Não consigo rezar, esse povo não me larga. Esse povo não me larga, não sei o quê. E aí o Papa achou estranho. O que está acontecendo? Esse povo está indo para lá. Chegou lá, viu o Bernardo, né, aquela
gente vindo todo dia, não sei o que, gente vindo, porque o homem era sábio. Todo mundo queria saber, perguntar o que eu faço, como é que eu faço e tal. Bernardo respondendo e tal. O Papa chegou lá, isso é um orgulhoso. Vou escrever aqui uma carta, nunca mais é para você receber ninguém. Aí ele fechou as portas do mosteiro, né? Bernardo escreveu uma carta para o Papa. Deus lhe pague, Vossa Reverendíssimo, graças a Deus o Senhor veio aqui e atendeu as minhas orações, era o que eu queria. Que o Senhor fechasse o mosteiro, o Senhor não sabe a bondade que o Senhor fez para mim. O Papa achou estranho, resolveu fazer outra visita. Chegou lá e começou a conversar com São Bernardo. Falou assim, não, é o contrário. Eu é que vou vir aqui para poder te pedir conselho para eu resolver as coisas do papado. Então, isso é o sábio. Isso é o filósofo. Não é esses caras que sentam aqui e ficam fazendo essas coisas. Mas qual que é o problema desses professores que não conseguiam fazer isso, que é o que nós sentimos sede hoje? Deveriam ter pessoas em que nós não sabemos o que fazer. Eu não consigo progredir. O que eu faço? Eu estou caindo em tal pecado. O que eu faço? Me ajuda. Você olha para um lado, olha para o outro. Alguém dá um palpite, alguém dá outro. Faz isso, tenta aquilo outro. Mas estamos com os cegos guiando outros cegos. Precisamos enxergar. O problema deles é que eles só faziam leitura. Eles são muito bons em ler. Eu leio vários livros, leio Aristóteles, leio Platão, leio vários artigos, leio revistas, etc, etc. Então eu tenho muita leitura. Isso não serve de nada se não tem a meditação. Essa é uma palavra que a gente vai usar ao longo de todo o nosso processo de formação. Meditação. Isso é extremamente importante. É a meditação. E a meditação é o papel do filósofo. Por que estudar filosofia e história da educação? Porque para que nós saibamos resolver o problema das pessoas, né? Resolver o nosso próprio problema primeiro, né? Que primeiro, para educar o outro, nós precisamos nos educar, porque nós somos formados nessa educação. Então, veja, se a gente tira uma pessoa que foi formada nesse tipo de educação para educar outras pessoas, não é natural que ela venha com erros e vai reproduzir os erros, e reproduzir. Mas é exatamente isso. Na época em que São Tomás de Aquino, que é um expoente da doutrina da igreja, viveu, você via teólogos, doutores, que debelavam o erro. A pessoa falava uma coisa errada. Teve uma época, por exemplo, que surgiu, né, um tal de Guilherme de Ockham, que disse que era um frei franciscano. Era um frei franciscano. E ele falou, tudo bem? E ele falou assim que ele surgiu com uma ideia, né? Porque na época eles estudavam teologia, estudavam muito, né? E aí a ideia era justamente meditar sobre os escritos dos santos, as sagradas escrituras, etc. Meditar, né? Então essa era a ideia, a meditação. E aí ele escreveu a tese de doutorado dele, e ele falava o seguinte, que Deus é perfeito, Deus é quem cuida de todas as coisas, Ele é quem ordena o universo e o cosmos, e Deus ordenou que o amor é a virtude, a caridade é a virtude, a fé é a virtude, a paciência é a virtude. Mas como Deus é que deu a ordem em tudo, então, se Deus tivesse mandado matar ao invés de não matar, o que seria bom, na verdade, seria matar. Ele surgiu com essa ideia. Mas na hora, todo mundo, não, mas o que é isso? A gente sabe que está errado, né? A gente consegue, não, matar é errado. Isso de princípio já é errado. Matar é errado. Mas você sabe dizer por quê? A gente não sabe dizer por quê. Essas pessoas, elas eram tão profundas na meditação, que elas falaram assim, você falou isso? Mas está errado é aqui, ó. Você errou aqui atrás.
sabe essa palavra que você falou aqui, ó, não deveria ter falado. Ela está errada por causa disso, disso, disso e aquilo outro. E você junta com aquilo ali, e aí o erro surge por causa disso. Ah, entendi. É verdade, você está certo. A pessoa dá o braço a torcer, pede perdão e converte. Nós não sabemos fazer isso. Nós até sabemos, não, matar é errado. É claro que isso é uma coisa óbvia, né? Mas com coisas menos óbvias, a gente olha, não, isso aqui está errado. Se a pessoa vira para a gente e fala assim, mas por quê está errado? Porque o padre lá na igreja falou que está errado. Não, não é por causa disso. Também é por causa disso, né?